Senhoras e senhores, estamos de volta. Edição extraordinária, porque a coisa tá pegando no São Paulo, pegando forte. Cudo, reformulação, quem fica, quem sai, Rogério fica. Dirigentes se manifestaram. Eu sigo com Covid, então não apurei nada. Quem apurou mesmo foi o Arnaldo. Eu estou sendo mal visto pela diretoria do São Paulo por algumas críticas um pouco mais duras que eu fiz, mas tudo bem, estamos junto. Não tem problema nenhum. Mas temos coisas para explicar, Arnaldo. Depois da tragédia de ontem, a derrota, o São Paulo praticamente eliminado, o Casares aparece para falar que o Rogério continua, e aí já dando início ao que seria uma reformulação no elenco. E aí, o símbolo dessa reformulação, ou do elenco, da situação do elenco, parece estar representada no Patrick, o cara que brigou com o Ceni, saiu, tomou cartão. Fica ou não fica? Ele é símbolo dessa reformulação do São Paulo, Arnaldo. Pois é, Tironi. Fui a campo. Você gosta quando eu vou Eu a campo, gosto, eu né? gosto. Eu Inclusive, gosto. estive no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Aliás, estive pelo segundo dia seguido. Estive assistindo São Paulo e Inter, estive lá pela Band Esportes e encontrei, como é que diria dar uma pessoa, raposas felpudas. Raposas felpudas, exatamente. Né? Conta. Falei com a direção do São Paulo, deu a apurar bastante. Foi um dia completamente intenso, porque ele, de fato, amanheceu com a notícia da possível rescisão de contrato do Patrick. Por quê? Sim. Por conta do desentendimento com o Rogério e por conta do explícito incômodo do Rogério com ele, é capaz de dominar boa parte da coletiva, Sim. falando de profissionalismo, de coisa de excesso de peso. Rebentou o Patrick, né? O que aconteceu, Tiro? O Marcelo Robalinho, empresário do Patrick, ligou para os caras, a direção, querendo tirar o Patrick do São Paulo. São Paulo. Então. O Patrick tem contrato com o São Paulo, né? Sim. E embora tenha pisado na bola, inclusive aquele cartão amarelo forçado no final, pisado feio na bola nos últimos 10 dias, é de consenso, inclusive do Rogério e também da direção, que foi o único reforço do São Paulo que no campo rendeu. Então, vai ter puxão de orelha, balança, mas o São Paulo não abre mão do Patrick. Então, hoje foi falado com o Marcelo Robalinho e, na sequência, já começou a reunião, Rogério, comissão técnica e direção toda, sobre a reformulação para 2023, que inclui o Patrick no elenco. Mas tem muita gente saindo e vai ter gente entrando. Você vai me perguntar específico, vou responder tudo para você. Agora, de novo, agora, nesse momento, aquela pergunta do Rogério passou para a direção passou para ele. Vai flamengar, vai galar ou corintianar? O São Paulo vai ficar mais ou menos como tem ficado nesses últimos tempos, entendeu? Contratando jogadores que saem dos clubes. Não vai ter investidor galopo para contratar outro galopo. Não tem nada no radar. E, ao mesmo tempo, não vai ser um time que não vai se reformular um pouco, né? Vão ter várias saídas, nós vamos passar por elas, e algumas entradas necessárias depois da avaliação do que funcionou e não funcionou em 2022. Então, na verdade, não são os dois caminhos lá que o Rogério falou, não tem nada a ver. Não vai flamengar e também não vai galar. Vai ficar como foi esse ano. Não muda nada, é isso? Vai que, guardando as proporções, se você considerar que esse ano foi mais para corintianar, vai ser assim que o São Paulo vai continuar fazendo, de acordo com os seus limites. O Corinthians já vai ter um ano que vem muito mais promissor, porque entrou muito mais dinheiro e ele está na Libertadores. O São Paulo também vai ter um ano melhor financeiramente, mas vai continuar fazendo contratações como as que fez nesse ano. Modelo, por exemplo. Modelos de contratação. Uma que deu certo até essa desavença. Patrick, meio troca por Lisiero. Nicão, acaba o contrato lá no Atlético. Não é alguém que vai bancar investimento por 2 dígitos, tudo mais. E o São Paulo conta para isso com uma redução considerável na folha de pagamento, que vai começar pela não renovação
de vários jogadores que têm o seu contrato encerrado no final desse ano. Uma redução de até 2 milhões ou 2 milhões e meio mensais na folha de pagamento. E essa pessoa também me garantiu que a folha do São Paulo não é a quinta ou quarta, como eu falo sempre. É a Não é. sétima. O Rogério falou ontem que não era. O Rogério também falou, foi a sétima folha. Eu falei, tá bom. Então, segundo ele, é menor que a do Internacional. Eu falei, olha, você tem certeza? Oh. Ele falou, sim. Então, o São Paulo vai reduzir ainda mais a sua folha, mas vai contratar sim. Primeiro vão sair jogadores, depois virão outros. Vê se eu tô na pista certa. Éder, Miranda, Reinaldo, Colorado, André Anderson, fora. É isso? Vamos lá. São situações diferentes, né? Éder, Miranda e Reinaldo têm seus contratos encerrados agora em dezembro. São Paulo não vai renovar. O Rogério já deu alguns indícios, né? O Reinaldo, dos três, era uma questão, porque o Rogério gosta do Reinaldo, mas a avaliação... Mesmo, né? É lateral direito. Põe em todo lugar. A avaliação da diretoria, que é primeiro, um dos jogadores mais antigos do elenco e que a mobilização dele e tudo mais, essa coisa, tipo, como se já tivesse esgotado as possibilidades. É mais ou menos a minha impressão. Eu, sinceramente, cara, por mais que seja difícil, e nós vamos falar sobre sai o Reinaldo, vem quem para o lugar? Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar das aquisições. Não seja muito simples encontrar lateral esquerdo bom no Brasil, né? Sabemos disso também. Então, aí tá. Então, esses caras que eu falei não devem ficar, né? Éder, que acaba o contrato, Miranda, que acaba o contrato, Reinaldo, que acaba o contrato. Também. Colorado e André Anderson, que você descreveu, são situações diferentes porque são empréstimos, né? Eles não são jogadores com contrato. Os empréstimos dele, do André Anderson ainda vai até o final da temporada europeia, ou seja, meio do ano. O do Colorado se encerra agora e o São Paulo não vai exercer o direito de compra do Colorado e do André Anderson. Possivelmente o André Anderson até retorne antes do meio do ano para a Itália. Então você tem caras que efetivamente não vingaram, portanto. Exatamente. Digamos, Colorado e André Anderson na categoria não vingaram, Éder, Miranda e Reinaldo na categoria esgotaram, né? Entendi. E com Éder, Reinaldo e Miranda fora do elenco, a redução da folha de pagamento passa a ser considerável. E o Rafinha, que é um outro nessa mesma situação, também que ganha salário alto e que tem um contrato encerrado. O Rafinha deve permanecer por um consenso. Rogério, diretoria, o Rogério gosta da liderança dele, acha que é o cara que chegou mais recentemente. Tem a questão, sim, da lesão grave do Moreira, né? Que só vai voltar no meio do ano. Então, desses 4 mais experientes, o Rafinha deve ficar. Tá, bom, tem uns caras que já... sair, hein? Tem mais gente para sair. Tem uns caras que já vão sair, tipo o Luizão, zagueiro, certo? Isso. Léo. Então, vamos lá, são casos diferentes. Luizão, Léo e Igor Gomes são 3 casos diferentes. Luizão acaba o contrato, o empresário não quis renovar, daí indo para a Inglaterra, o West Ham e tudo mais. E o São Paulo fica com uma mão na frente e atrás, não ganha um centavo. Ganha uma merreca. Léo e Igor Gomes tem contrato até março apenas. Rogério gosta, assim como gosta do Léo, mas existe um desgaste. Ontem foram nomes cantados pela torcida. Sim. Pois é. O empresário do Igor Gomes também não quis renovar com o São Paulo, é verdade. Ele já poderia ter assinado pré-contrato, não sei, pode até ter já assinado. E o Léo tem uma proposta de um clube francês que ficou de voltar nessa janela de meio do ano em outras condições. O São Paulo não causaria obstáculo para liberar nem o Igor Gomes, nem o Léo com qualquer proposta nessa janela agora de janeiro, né? O Igor Gomes é outro, que acaba o contrato, também o São Paulo vai ficar sem receber nada, certo? Exatamente. Que desgraça, hein, meu? Que o Igor Gomes, na verdade, ele já completou, cara. Sim, né? Mas ele atuou o tempo todo de contrato no São Paulo, né? Como profissional, 5 anos, né? Sim. Ele já tem 5 anos de São Paulo, né? Mas não houve uma renovação, até porque também ele oscilou bastante. Mas eu acho um jogador que, de alguma forma, se o São Paulo não encontrar outras soluções no elenco, vai fazer falta. Porque eu acho também. A galera vai querer me quebrar no meio, mas eu acho também. Eu acho também. Aí vai, Marcos Guilherme, Nicão, Luan, essa turma aí.
Vamos lá, são casos também diferentes. Marcos Guilherme é assim, eu acho que o Marcos Guilherme a Não cumpriu as possibilidade metas, não é isso? mas a possibilidade dele ficar é mínima e é a do São Paulo não conseguir nenhum atacante de lado. O São Paulo vai buscar dois, a gente vai falar sobre isso, de velocidade. Hoje no elenco é o único jogador mais veloz, mas não, de fato, não aprovou. Jogou de ala contra o Internacional e tudo mais, tem uma rejeição de parte da torcida. É pouquíssimo provável, a não ser que o São Paulo não consiga ninguém no horizonte, né? O Nicão foi um jogador que custou caro, né? O Nicão é um jogador que custou caro, praticamente não jogou, foi uma decepção nesse aspecto, né? Sim, totalmente. O Nicão e o Luan, eles podem, dependendo da circunstância, os jogadores têm contrato com o São Paulo, são jogadores de nível técnico bom, mas que podem ser envolvidos em algumas trocas, dependendo das necessidades. O São Paulo entende que tem jogadores para as posições deles e que ficariam subutilizados. O Nicão já estava um pouco nessa situação, né? Quando o Patrick virou o titular, quando o Luciano também começou a formar a dupla com o Calera, o Nicão era a quarta opção do ataque, né? Mas aí não tem sentido, né? Você ter um cara desse para ser a quarta opção, com Não tem. salário e com tudo mais. Então assim, existe a possibilidade de algum negócio. Assim como, por exemplo, aconteceu Lisiero e Patrick, aquela situação, né? Trocas desse tipo, né? Que pode acontecer. Luan, mesma coisa, mas porque o Rogério entende que ele é um volante que só defende aquilo que a gente sempre fala, e não é só o Rogério isso. Mas também pode ser envolvido em alguma pergunta, até por conta do que aconteceu com o Lisiero, na visão da diretoria. A saída do Lisiero para um respiro não foi ruim. E o Lisiero pode ser aproveitado nessa volta ao São Paulo, sim. O Luan é da mesma geração do Lisiero, poderia sair por um empréstimo, uma troca, e depois para jogar mais, e depois ter um retorno mais na frente. É uma possibilidade. Achei ruim isso, nos dois casos. Eu acho que ele poderia jogar mais no São Paulo, né? Depois de tanto tempo Os dois parado. caras. Os Os dois dois, caras. O eu também Luan acho. e o. Acho ruim, Isso, cara. Foi a isso está principal por do trás. São Paulo daí para saber se o cara vai render ou não, o Nicão. Isso está por trás de uma ideia da direção e da comissão técnica de ter um time mais veloz e mais físico, de veloz e forte, mais do que esse para a próxima temporada. Então, Luan e Nicão não são exatamente velozes, né? Eles são parrudos. Mas a ideia de time, aí a gente pode começar a falar das lacunas, né, que o São Paulo já tem na avaliação e terá com essas saídas, e a busca por jogadores de características diferentes das que o São Paulo tem hoje, né, para preencher essas lacunas. O Rogério falou ontem sobre preparação física, o nível de gordura do corpo e tudo mais, tal. Agora, você falou time veloz e forte. Vamos entrar nas possibilidades aí, tipo de jogador e posições. Mas o Nestor, por exemplo, não é nem veloz nem forte. O Rogério adora ele. Por exemplo, a avaliação da diretoria do Rogério é que o Nestor, o Thales, são jogadores da base interessantes, técnicos, que ditam ritmo, mas são muito frágeis fisicamente, né? E para ter jogadores diferentes competindo com eles, no meio-campo, pelo menos um jogador que eles imaginavam que pudesse ser o Colorado, certo? O Marlon Freitas, que foi bem no Atlético Goianiense e agora o Botafogo contratou. Foi bem lá atrás, ele acabou o ano como reserva. Mas sabe esse jogador? Espigadão, vertical, que vai de uma linha a outra, né? Que tem a passada. Então, esse tipo de jogador, o São Paulo vai buscar um desses jogadores para compor o meio de campo com os que vão ficar, com o Pablo Maia, com o Neves, com Nestor. Neves fica. Fica. O Neves fica. Com o Nestor, com o Galopo,
com Tales, com outros jogadores de meio, mas que tenha um desses, um novo, forte fisicamente, que faça o box to box, como você gosta. Então, é um alvo, né, para o meio de campo. Sim. E que cara... mais? Aí, os eternos 2 caras de lado, né, que eu já ouço essa história desde que o Rogério assumiu. São os jogadores, talvez, os mais raros, nem tanto são bons. O São Paulo, de novo, sabe que não vai contratar um jogador desse que seja rápido, hábil e tudo mais, a não ser que consiga uma troca, alguém que está saindo de contrato e tudo mais. E eu não vejo... É mais por característica do que... O São Paulo não tem o Antony para trazer de volta, né, como o Flamengo está trazendo o Gerson, o Rafinha, do Barcelona, não tem o Lucas Vinícius Moura. Né? Lucas Moura. Lucas Moura ainda não é, né? Poderia ser o Lucas Moura. Não. A não ser que o Lucas Moura queira rescindir com o Tottenham agora, no meio da temporada. Mas sim, embora conte com a volta do Caio para ser uma opção, né? O Caio começou a treinar no campo agora, depois que também não é forte, vamos combinar, né? Não, ele é rápido apenas, né? E é bom definidor. O São Paulo vai buscar e crer isso para ter jogadores. A avaliação dos caras, para mim, é parcial. Que o São Paulo não conseguiu manter vários dos seus resultados. Aqueles 9 que eu citei, por conta de falta de contra-ataque. Também é por falta de não saber se defender, né, Tironi? Sim. Não é só por falta de vou fazer o segundo, vou fazer mais um. Verdade. Concordo totalmente. Né? Eu me desanimei. E você? Não, porque ainda tem mais. Opa, peraí. Tem goleiro, né? Vai ter goleiro. Senão convenhamos, vamos lá. Mas que tipo de goleiro? Vai ser um estranho que o Rogério goste? Não, então. Ou vai trazer um goleiro de verdade? Então, o Rogério está participando. Agora, assim, a argumentação da diretoria é que não basta ser um goleiro que apenas joga com os pés. É claro. A conclusão óbvia é que nem Jandrei nem Felipe são goleiros para serem titulares do São Paulo. Nem tamanho eles têm, literalmente, né? Uhum. Envergadura, né? O São Paulo, por exemplo, o goleiro do Inter ontem, que era formado pelo Inter, foi emprestado na Chapecoense, fez um campeonato lá, tal. O São Paulo teve na mão. Era uma tentativa de contratação antes mesmo do Jandrei. O Rogério preferiu o Jandrei, por exemplo. Então tem um aí, o Rogério, assim, e agora acatou bem o goleiro do Inter, né? Acatou, é aquele que a gente ia trazer da Chapecoense, preferimos o Jandrei. Então, assim, existe a definição. Também não é um goleiro, é um bom goleiro do Inter, né? Não é a coisa. Como o John, goleiro do Santos, São Paulo tentou contratar, o John jogou bem meia temporada pelo Santos, é uma promessa ainda. Não é um goleiro que você vai chegar, camisa 1 do São Paulo e beleza. Mas é um goleiro com essas características, maior de explosão, que seja um goleiro mais físico também. Uhum. Né? Nesse aspecto. Então, estou te falando de goleiro, um cara de meio de campo e 2 caras para o lado. É isso que o São Paulo... O restante, a ideia é aproveitar mais os reforços pouco aproveitados. Galo, por exemplo, essa turma aí. Galo. Curioso o Nicão não entrar nisso, né? Pois é, né? A ideia deles é que o Nicão teve as chances necessárias. Como? O cara se machucou? Muito tempo machucado, né? Eu também insistiria muito. O cara ficou o ano inteiro machucado. Exatamente, insistiria. A não ser que seja uma outra coisa. Os caras olham e falam, não. Nicão tinha aquela coisa. Todo mundo queria o Nicão sendo Atlético Paranaense. Então, todo mundo está de olho no Nicão. Então, talvez o São Paulo imagine aí uma possibilidade de uma troca para um jogador de outra característica que o São Paulo precise, né? Mais do que o Nicão. Mas digamos ser a moeda de troca mais valiosa do São Paulo no mercado nacional. Né? Sim. Mas, enfim. E aí, Tironi, fica aquele negócio, né? Zagueiros lá, só para pegar um setor. Mesmo com a saída do Luizão, com a saída do Miranda, você teria, e possivelmente a do Léo, você teria lá Arboleda, Ferrarese, Diego Costa, Beraldo, que vai começar a jogar no Paulista,
e talvez mais um que suba ou que seja contratado. Então, tem alguns setores que já existia um excesso, né? Bem entre aspas, não muito bem aproveitado. Eu só fiquei assim, na lateral direita, Igor Vinícius, Rafinha e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, o Reinaldo, lateral esquerdo não tem, né? Pô, não tem no Brasil. E a ideia, isso é uma possibilidade, não é certeza, vai depender de uma conversa, é que no início da temporada o Lisieiro possa ser aproveitado na posição que ele começou a jogar e que ele jogou algumas vezes no Inter. O lateral construtor. Quando for jogar numa linha de 4, ele não é ala, né? O ala é o Wellington, que vai no fundo. Agora, de fato, ele é um construtor. E jogou algumas vezes, inclusive com o Diniz também, de lateral, jogou no Inter também. Então, pode ser uma opção para início, já que no meio de campo existe um outro tipo de concorrência. Então, o Lisieiro é um que volta e deve ser aproveitado numa outra posição. Bom, e a grana que o São Paulo está devendo? A grana, cara, vamos lá. A grana vai ser paga agora que não tem mais chance nenhuma de. A grana do Antony, a parcela gorda da primeira parcela gorda da venda do Antony cai na segunda-feira. O São Paulo está pagando. Já pagou na sexta passada uma boa grana, né? A dívida que era 32, é isso? 34 milhões. São Paulo encontrou uma dívida com jogadores em mais de 34 milhões de reais. Essa gestão. Pagou 22. Faltaram 12 ainda, né? Sim. Aí, esses 12 vão ser zerados até o final do ano, sim. Sendo que até a próxima segunda-feira serão pagos as férias e 13º de todos, mesmo aqueles que não têm dívidas de imagem anteriores. E aí, o compromisso é iniciar 2023, de fato, sem dívida alguma com o elenco, com nenhum jogador. Pela primeira vez depois de muito tempo. De novo, vamos ver, né? Mas, de fato, é o que já está compromissado para esse final de ano, com a grana que vai entrar do Antony. E aí, é isso. O São Paulo, no ano de 2023, vai ter um time, me parece, em termos de elenco, do mesmo nível. Um time que vai iniciar sem dívida com o elenco, para que também não exista melindres na hora de cobranças e tudo mais. E um time que tem que ser melhor aproveitado pelo treinador. Certo. É uma conclusão também que o elenco não foi tão bem aproveitado assim pelo Rogério nessa temporada. Isso foi falado com o Rogério. Isso o Rogério está sabendo. A galera chegou e falou para ele. Exatamente. Foi nessa reunião também. Algumas coisas muito incomuns, como os caras de lado, mais rápido, mais físicos, o rejuvenescimento do elenco, a questão os detalhes que ele falou ontem de preparação física, fisiologia, peso, nutrição. É como o São Paulo está nessa gestão aí fazendo sua terceira reformulação, né, de ajuste de elenco, e o Rogério está fazendo a sua segunda, né? É como se ele estivesse começando de novo, né? Porque o ano não foi bom nem da parte diretiva nem da parte da comissão técnica. Muito bem, é isso? É isso, gostou das informações? Ótimo, muito boas informações, perfeito. Então é isso, rapaziada. Zum garoto. Zum garoto. Valeu. Zum garotinho. Tchau.